Hoje nós vamos falar de profilaxia antibiótica. Sempre não sei, talvez não seja sempre, talvez você não tenha essa dúvida, mas eu recebo com uma certa frequência essa dúvida no canal do YouTube, por direct, né? Pamela, como que eu prescrevo ou não profilaxia antibiótica? Quando se trata de pacientes com atrações sistêmicas, esse é um cuidado, né? Uma atenção, um manejo recorrente. E muitos colegas têm dúvida em relação a isso. E é isso que a gente vai desvendar, é sobre isso que a gente vai conversar na nossa live de hoje. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre quando fazer profilaxia antibiótica em pacientes com atrações sistêmicas. E vocês vão ter, a gente vai ter muito conteúdo aqui hoje, docs. Conteúdo direto ao ponto e, principalmente, eu vou te trazer de uma forma muito mais clara quando que a gente vai fazer profilaxia antibiótica ou não. Vai ficar tudo muito mais simples para vocês terem esse raciocínio clínico ao atendimento de um paciente com atração sistêmica, tá? Então, aqui eu selecionei quatro perguntas que nós temos que responder quando a gente se depara com um paciente com atração sistêmica ou com essa dúvida de, será que eu tenho que passar profilaxia? Será que eu tenho que fazer profilaxia antibiótica no meu paciente? E aí você vai responder essas quatro dúvidas que eu trouxe aqui para vocês. E o que eu vou trazer aqui vai simplificar tudo. Esse realmente é um tema muito controverso em relação à profilaxia antibiótica, mas o que eu vou trazer para vocês aqui vai simplificar e vai tornar muito mais fácil a tomada de decisão de vocês. Mas olha só, eu quero agora um apoio de vocês, Fernanda, Jéssica, Lucimara que está aqui, a galera que está no Instagram, compartilha essa live. Galera do Instagram, tá vendo o aviãozinho aqui? Cadê o aviãozinho? Aviãozinho aqui, aqui embaixo tem um aviãozinho, tá vendo? Clica nele e escolhe um colega dentista seu e manda. E fala, vem cá que a gente vai aprender sobre profilaxia antibiótica. E quem tá aqui no Instagram, quem tá aqui no YouTube e no Face, a mesma coisa, tem o botão compartilhar. Clica nesse botão compartilhar e manda lá no grupo do WhatsApp de algum colega dentista. Enfim, pensa em um colega ou um grupo de WhatsApp que tem vários dentistas e manda lá e fala, galera, live sobre profilaxia antibiótica. Porque nós sempre, nós não. Mas é comum, é corriqueiro a gente pecar na profilaxia antibiótica. O que a gente mais tem ultimamente, docs, são dentistas prescrevendo a profilaxia antibiótica sem necessidade. Para vocês terem noção, eu estava conversando com a Alessandra. A Alessandra, inclusive, eu marquei uma live com ela, aqui, uma collab com ela nas próximas semanas, vocês vão adorar. A Alessandra é uma advogada especialista em processos médicos odontológicos. Ela é uma advogada, olha que massa, né? Uma advogada especialista na área da saúde, para médico e dentista. E ela vê que muitos dentistas pecam, inclusive tem medo de processos por não prescrever profilaxia antibiótica. Mas se eu não prescrever, aconteceu uma infecção, o paciente der um problema, não dá certo o meu procedimento, e aí o paciente vem processar dizendo que eu não passei antibiótico, profilaxia antibiótica, né? Isso é um medo, eu sei que isso é um medo, também eu tinha esse medo, docs. Só que o que acontece? Eu estava falando isso com a Alessandra. Na verdade, o que às vezes a gente não vê é que quando a gente executa uma profilaxia antibiótica sem necessidade, a gente também está sendo imprudente, doc. A imprudência não acontece só quando a gente faz ali um procedimento e dá errado, a gente não tem tanta habilidade, né, para executar ou executamos de forma errada. Não, a imprudência ocorre também quando a gente prescreve o medicamento sem necessidade. E isso acontece de forma rotineira com a profilaxia antibiótica. E é isso que eu vou desmistificar para vocês hoje e clarear na mente de vocês. Então, essa é uma live extremamente valiosa. Isso daqui não vai servir para um paciente de amanhã ou depois. Vai servir para o resto da vida de vocês. Porque a gente está falando aqui de uma base, né? Uma base de imunologia, uma base de farmaco, uma base em relação às alterações sistêmicas do paciente, tá bom? E o que eu vou mostrar para vocês vai ajudar vocês a fazerem a profilaxia antibiótica de forma consciente, tá? Realmente tendo um raciocínio clínico para dizer, não, eu preciso fazer nesse caso ou não tenho a menor necessidade
vai ficar muito mais claro, porque o que eu trouxe aqui para vocês, isso daqui nunca foi passado para mim dessa forma, nem na graduação, nem na época da residência, não. Isso foi realmente algo que eu construí a partir de evidência científica. Estudar mesmo, sentar a bunda na cadeira e estudar. E eu trouxe aqui no nosso quadro aqui, né? Cada vez eu me empenho a trazer um quadro mais bonito, mais legal para vocês, para isso se tornar simples. Olha só, anos e anos de campo de batalha e evidência científica aqui, resumindo num quadro, né? Mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Por isso que essa live é valiosa e você tem que ficar até o final dessa live para entender cada tópico desse daqui. Muito bem, vamos começar então. Deixa eu pegar o meu canetão. Ah, tá aqui no meu bolso. Vamos lá. Quando fazer, então, a profilaxia antibiótica em pacientes com alterações sistêmicas? 4 perguntas que você vai responder para si mesmo. Você vai analisar o teu paciente como um todo, depois que você fez a avaliação inicial nele, e você vai responder essas 4 perguntas. Vamos para a primeira pergunta aqui. Inclusive, tem minha cola aqui. Eu sempre deixo uma cola aqui. Deixa eu arrancar minha cola aqui, que essa cola é só para mim. Essa cola é só para mim aqui, tá, Docs? Deixa eu colocar minha colinha aqui no finalzinho. Pronto, aí você dá uma olhada minha cola aqui. Tá? Primeira pergunta é: o teu paciente tem um risco para endocardite? Essa é a pergunta básica. Inclusive, isso é algo que você aprendeu na faculdade, provavelmente, né? Quando a gente pensa em profilaxia antibiótica, automaticamente o que vem na minha cabeça? Prevenção de endocardite infecciosa. Ou também você talvez tenha lido endocardite bacteriana, né? Mas, na verdade, a endocardite, ela pode acontecer por uma bactéria ou pode acontecer por outro micro-organismo, como fungos, por exemplo. A gente pode ter uma endocardite fúngica, né? Não só... Por isso que o nome mudou para infecciosa, uma infecção local, independente, né, das variantes de micro-organismos que podem levar a essa infecção. Isso daqui é o que a gente geralmente aprende na faculdade, né? Você aprendeu lá a utilizar, segundo a American Heart Association, né? 2 gramas de amoxicilina ali 1 hora, 2 horas antes do procedimento odontológico. Foi isso, mais ou menos, que a gente aprendeu na faculdade, né? Só que o que eu vejo acontecer bastante? Eu vejo dentistas fazerem a profilaxia antibiótica para todos os pacientes que relatarem algum problema cardíaco. O paciente teve AVC, né? Acidente vascular encefálico. O paciente infartou, Pamela. O paciente colocou um marca-passo. O paciente tem arritmia. E aí, automaticamente, a gente enquadra esse paciente com risco para endocardite e prescreve antibiótico profilaxia. E não é bem assim, tá? Da onde que surgiu essa ideia de endocardite? Antes de mais nada, o que é uma endocardite? Se você está prescrevendo um antibiótico para prevenir endocardite, você ao menos tem que saber o que é uma endocardite, o que causa uma endocardite e por que o antibiótico, a terapia, a profilaxia antibiótica seria uma alternativa para evitar a endocardite. Então, o próprio nome diz aqui para vocês, endocardite. Vamos traçar aqui para vocês bonitinho, endo, né? Endo quer dizer de endotélio, interno. Endotélio é o tecido que está em contato é o tecido interno das câmaras cardíacas. E é o tecido que está em contato com o fluxo sanguíneo, certo? A gente tem o endocárdio, a gente tem o miocárdio, ali o tecido que é mais muscular do coração, o pericárdio. Lembra um pouquinho da anatomia em relação a isso? Então, endocardite é o quê? É quando a gente tem uma infecção nessa parede endotelial do coração, tá? Então, quando eu tenho um processo inflamatório ou infeccioso na parede interna do coração, onde fica em contato com o sangue, certo? Ali dentro das câmaras, das câmaras cardíacas, certo? Então, a endocardite, ela pode acontecer nas válvulas tricúspide, bicúspide, na parte interna mesmo do coração, tudo bem? Isso é endocardite. E por que a gente tem o hábito de prescrever um antibiótico, fazer a profilaxia antibiótica para esse paciente? Por quê? Quando a gente executa o procedimento odontológico, e não só nessas situações, né? Mas na vida rotineira vamos começar pela vida rotineira do paciente.
Quando o paciente passa fio dental, escova os dentes, se alimenta, masca um chiclete, enfia lá o palito de madeira, né, que nem deveria chamar palito de dente, enfia lá na gengiva e tal, ele faz o quê? O que a gente chama de bacteremia transitória. Vou até anotar aqui para vocês. Bacteremia transitória, tá? O que é a bacteremia transitória? Bacteremia transitória. Anotem aí. A bacteremia transitória é causada pelo paciente na rotina dele, tá? A bacteremia transitória é causada pelo paciente na rotina dele, nos hábitos de vida diários, ok? Só que tem um outro tipo de bacteremia transitória. Vamos colar aqui assim, ó. Tem outro tipo de bacteremia, que a gente também tem, que é o que a gente chama de bacteremia cirúrgica. O que isso quer dizer? A bacteremia cirúrgica é aquela causada por um profissional de saúde. Pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro. É quando a gente faz algo invasivo no paciente, né? Na região mucosa, região cutânea, e aí a bactéria que está no meio bucal ou na pele, enfim, né? Naquele sítio, ela entra na corrente sanguínea. Tá? Então, a bacteremia transitória é quando o paciente comeu ali, imagina aquele paciente com gengivite, com doença periodontal, e aí ele mastigou, ele, enfim, conversou, a língua encostou ali, independente, né? É o diarião dele ali, né? Os hábitos diários de vida. Quando ele fez isso, a placa bacteriana se desorganiza e entra uma pequena quantidade na corrente sanguínea. Como assim corrente sanguínea? Docs, a nossa gengiva, né, os nossos tecidos, especialmente o nosso tecido gengival, ele absorve, né, os micro-organismos passam por essa barreira, tudo bem? Principalmente o periodontal, que é no nosso caso. Então, o paciente escovou o dente, que tem gengivite, escovou o dente, parte da bactéria, da placa bacteriana, das bactérias que foram desorganizadas ali, vão entrar na corrente sanguínea do paciente e fazer uma bacteremia transitória, ok? Tudo bem? E o que acontece com esse paciente, Pamela? Nada. A bacteremia transitória acontece com todos nós. Todos os dias a gente passa por isso. Só que nós somos o quê? Imunocompetentes. Nós temos uma imunidade que é boa, né? Então, assim que entra essa pequena quantidade de bactérias na corrente sanguínea, automaticamente o nosso sistema imune combate e mata essas bactérias. Tudo bem? Então, isso acontece, isso é fisiológico, ok? No caso da bacteremia cirúrgica, então anota aí, a bacteremia cirúrgica. Vamos colocar aqui no nosso post-it preto boladão. Post-it preto boladão é top, né? A bacteremia... Hoje vocês vão fazer o quadro aqui junto comigo. Eu encontrei na letra aqui junto comigo. Bacteremia cirúrgica. É o quê? É causada pelo profissional de saúde. E ele faz isso por mal? Oh, meu Deus do céu. Não, isso é normal. Isso é passível de acontecer. Assim como o paciente pode ter a bacteremia transitória. A única diferença entre as duas é o fator causal. Mas, basicamente, vai acontecer. É normal que isso ocorra. Todo mundo... A gente está fazendo uma profilaxia no paciente, a gente está cuidando da saúde dele e a gente está fazendo ali uma bacteremia cirúrgica. Mas tá tudo bem, tá? Não precisa você se desesperar em relação a isso. Mas vamos chegar lá. Fica aqui comigo que você vai entender, tudo vai fazer sentido, tá? Então, a endocardite, eu tenho uma patologia que... Como que ela ocorre? Né? Como que é a fisiopatologia dessa doença? Basicamente, seja por uma bacteremia transitória de anos e anos e anos e anos, ou uma bacteremia cirúrgica, essa bactéria, ela vai entrar na corrente sanguínea e ela vai passar por onde? Pelo coração do paciente, certo? Possivelmente ela vai chegar pelo coração. Se eu tenho um paciente que tem uma das patologias que eu vou citar aqui, esse paciente, ele tem alguma alteração no coração que quando o sangue passou por ali, repleto de bactérias,
predispõe a essas bactérias se acumularem e, olha só, fazerem uma placa bacteriana dentro do endocárdio, na parede do endocárdio. Faz sentido agora? Então, por que a gente prescreve profilaxia antibiótica para prevenir o risco de endocardite? Quando eu tenho uma situação ali que um paciente já tem, presta atenção, já tem uma predisposição, já tem uma das patologias que eu vou citar aqui para vocês, e esse paciente, a gente faz esse shot de antibiótico para ter antibiótico na corrente sanguínea e auxiliar o sistema imune do paciente. Tá bom? Inclusive, vale a pena a gente falar só sobre endocardite, e vale uma outra live só sobre isso, para a gente aprofundar. Inclusive, muitos mitos que a gente tem em relação à endocardite, vocês vão ficar indignados. Vão ficar indignados, assim como a gente olha e fala, não acredito, sério? Tanto estudo para você chegar a essa conclusão? Pois é, mas vale a pena aí a gente aprofundar em uma outra live em relação à endocardite, tudo bem? Pamela, então quem tem os riscos de endocardite? Quem é que tem risco de endocardite? Vamos lá, agora eu vou pegar minha colinha aqui, né? Anota aí, docs, pega aí a anotação de vocês, tá bom? Um paciente, por exemplo, que ele tem uma prótese, só espero que eu não erre aqui, né? Valvar, que é uma prótese valvar, Pamela. Veja só. Se eu tenho um paciente que ele ou nasceu ou desenvolveu uma falha da abertura e fechamento das válvulas cardíacas, lá, tricúspide, bicúspide, lembra delas? Então, quando a gente tem uma falha ali, esse paciente pode passar pelo procedimento odontológico, pode passar pelo procedimento cirúrgico, onde vai colocar uma prótese. Vai tirar aquela válvula que está defeituosa e colocar uma válvula protética. Assim como a gente tem um dente ali, a gente coloca uma prótese, isso também ocorre no coração. Então, se eu tenho um paciente que ele não tem mais a válvula dele natural e ele já tem uma válvula protética, ali naquela válvula protética eu tenho uma chance maior, né? Ela não vai ser tão lisa, ela não vai ser igual Deus fez, não é mesmo? Então, ali a gente tem um risco maior de eu ter esse acúmulo de bactérias. E é por isso que é indicado, nesse caso, fazer a profilaxia antibiótica. E toda vez que a gente quer prevenir o risco de endocardite, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Toda vez que a gente quer prevenir o risco de endocardite, tá? Então, anota aí, prevenção da endocardite. O que a gente vai fazer? As 2 gramas de amoxi. A gente também pode utilizar clindamicina e também pode utilizar azitromicina, caso o paciente seja alérgico a amoxi, tá? Então, isso daqui é o quê? Isso é uma recomendação da American Heart Association. O que é a American Heart Association? Associação Americana do Coração. Então, a Associação Americana do Coração, ela vai colocar pra gente isso, tá? Só que as 2 gramas de amoxi é indicado para prevenção de endocardite. Guarda essa informação aí para vocês, que tudo vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, se meu paciente tem prótese valvar, outra situação, se o meu paciente relatou, como que você descobre isso daqui? Na própria anamnese. A senhora já fez alguma cirurgia do coração? Ah, já, doutora. Uma vez abriram meu peito e trocaram a válvula. Eu tenho uma válvula protética, né? Eu tenho uma válvula artificial. Pronto. Então, esse paciente, seguindo as orientações da American Heart Association, para os procedimentos que eu vou citar, vou falar sobre procedimentos aqui, para determinados procedimentos, a gente vai precisar fazer a profilaxia antibiótica. Ou, se o paciente ele te relata que ele teve cardite Nota aí. Endocardite prévia. Ele já teve endocardite, ele te relatou. Doutor, olha, eu já tive endocardite. Opa, então automaticamente também a gente vai fazer a prevenção para um novo episódio utilizando a profilaxia antibiótica de 2 gramas de amoxi ou clinda ou ácido, tá?
Outra situação. Vamos lá. Que outra situação a gente também vai prescrever? Se o paciente tem, docs, vamos lá, uma cardiopatia, anota aí, congênita. O que isso quer dizer? Aquele paciente, doc, que ele já nasceu com uma falha cardíaca. Pode ser que ele passou por uma correção cirúrgica ou pode ser que não, ele não passou por uma correção cirúrgica. Em ambos os casos é indicado. O que está dizendo aqui? Cara, o paciente ele tem um defeito já no coração, ele nasceu com isso. A gente tem alguma falha, inclusive pode ser uma falha valvar, pode ser uma falha do endotélio, a gente pode ter uma comunicação entre as câmaras átrio, ventrículo, átrio com átrio, ventrículo com ventrículo, certo, Dós? Então, se o paciente tem uma alteração já de nascença, ele é indicado, ok? É indicado, ok? Outra situação também, um paciente que recebeu um transplante cardíaco. Lógico, né? Se aquele paciente que trocou uma válvula protética, né? Ou válvula, tanto faz, já precisa, quiçá, aquele paciente que trocou o coração inteiro, né? Então, a gente teve ali teve processos de incisão, o paciente pode ter ficado com cicatriz cardíacas ali na região, inclusive das artérias, mas das artérias e das veias, né? Que veia pulmonar, artéria aorta, braquial e tudo mais, ok? Então, aqui a gente tem um paciente transplante cardíaco, tá? Então, olha só essas situações. Tem um último tópico aqui que não coube, que é paciente com valvulopatia reumática. Eu acabei esquecendo de colocar mais um tópico aqui. Valvulopatia reumática, o que é isso? Eu tenho um paciente que tem uma doença valvar mesmo, que tem uma ligação autoimune, tá? Vou ser sincero para vocês, até hoje eu não encontrei um paciente assim no consultório, é um pouco mais raro. Mas isso daqui é mais comum de ter, tá? Já atendi paciente que tem vários pacientes com prótese valvar, paciente com endocardite, com cardiopatia, paciente que estava indo para o transplante cardíaco, mas esse daqui é principalmente paciente que fez, tá? Fez transplante cardíaco. O que vai para transplante cardíaco pode ser uma indicação? Pode ser uma indicação se ele tem ali uma falha de funcionamento ou se ele tem uma alteração do endotélio importante. Tá? Então, em todas essas situações, quando acontece a bacteremia transitória ou a bacteremia cirúrgica, eu tenho uma chance maior, né? Essas bactérias do meio bucal acumularem no endocárdio e fazerem esse processo infeccioso. E olha, a infecção acontece com qualquer outra infecção. O paciente tem febre, só que é bem mais grave, né, Doc? É bem mais grave e o paciente pode evoluir para uma sepse. Então, isso daqui é endocardite. Então, ó, esse é o primeiro tópico. Primeiro tópico para a gente que a gente tem que investigar é se o paciente tem risco. Pamela, ele falou que ele não tem risco de endocardite. Se ele não se enquadra em nenhuma dessas situações, não tem um defeito, gente, literalmente um defeito, uma falha cardíaca adquirida ou congênita, tá bom? Então, a gente não tem indicação. Não vai ter indicação, tá bom? Tudo bem? Aí a gente vai para a segunda pergunta que você vai ter que fazer. E essas outras 3 perguntas, elas vão se encaixar para os demais pacientes que você tem. Porque aqui, se é um paciente que está no risco de endocardite, beleza, aqui você já vai executar e pronto, tá? Mas aqui tem outras perguntas que você tem que responder. E a segunda parece óbvia, mas não é. Está ligada também com o risco de endocardite. Parece óbvia, mas não é. Qual que é, Pamela? Vamos lá. Qual é o procedimento que você vai executar, Doc? Sim! Isso é extremamente importante. Não subestime, parece óbvio, mas não é. Qual é o procedimento que você vai executar? Pamela, eu vou fazer uma dentística, eu vou fazer um clareamento, eu vou instalar ali um aparelho ortodôntico. Ai, Pamela, eu vou fazer um jato de bicarbonato e tal. Olha só, aqui a gente tem um procedimento que não vai ser tão invasivo, tá? Então, o que você vai se questionar aí?
Qual é o procedimento? Esse procedimento é, anota aí, invasivo. Ele é invasivo? E quando eu falo invasivo, Docs, é aquele procedimento cruento, é aquele procedimento que você vai manipular uma região infectada. Você vai entender melhor aqui quando a gente chegar na pergunta 4, tá? Guarda aqui que essa pergunta aqui é crucial, tá? Mas ele é invasivo? Eu vou manipular um tecido contaminado, que está infeccionado, né? Que está inflamado. Você está vendo que tem placa bacteriana ali, né? Ele é invasivo? Ele é um procedimento cirúrgico? Pô, é um procedimento que eu tenho ali já uma lesão, abscesso endodôntico, eu tenho uma doença periodontal, eu vou extrair um terceiro molar, eu vou fazer, vou extrair um terceiro molar, deixa eu ver, vou fazer uma exodontia, tá? Raspagem. Raspagem entra? Depende. Resposta vai ser aqui na 4, tá? Depende. A raspagem vai depender. Mas essa é a primeira pergunta. Ele é invasivo? Né? A segunda que eu já dei um spoiler ali, ó. Tá em região... Nossa, e se eu errar aqui, lascou, né? Porque não dá para pagar. Região infectada. Anotem aí. Tá em região infectada, você também tem que responder isso. Por quê, Pamela? Porque a gente vai entrar aqui, ó. A gente vai prevenir bacteremia cirúrgica, docs. Quando a gente tem um paciente, tá? Ai, Pamela, ele tem ali indicação, paciente com endocardite. Mas eu só vou efetivamente realizar a profilaxia antibiótica se eu tenho essa situação. Se eu tenho um procedimento cruento em região infectada. Se não é esse procedimento, o que você vai fazer? Pamela, eu vou fazer ali uma endobio. Cara, eu tava ali escariando, expôs a polpa endobio. Uma endobio, docs, a gente não tem uma contaminação gritante, né? Tá? Então, tem uma endobio. A gente tem ali um tecido que está extremamente infectado? Às vezes não, né? Às vezes ainda está aquela polpa viva. Eu faria profilaxia antibiótica ali? Não, por quê? Eu não faria, não vou perder o tempo do meu paciente, nem vou prescrever sem necessidade. Por quê? Porque eu tenho ali um tecido que está ainda não tão contaminado. Eu não tenho ali uma região ultra infectada. Eu tenho uma exposição pulpar, tem uma contaminação inicial, a gente sabe, mas a hora que eu for, esqueci o termo que fala pra gente extirpar a polpa, quando eu for extirpar, olha, eita, aqui é bem Mato Grosso do Sul, né, extirpar a polpa, e quando eu vou extirpar a polpa, ali a gente tem um mínimo de contaminação, né, um mínimo, diferente se a sua endo é no paciente que está com abscesso, que está com lesão periapical, e aí a gente vai fazer profilaxia quando? A gente só vai fazer quando você estiver iniciando ali o preparo, né? O preparo do conduto. A hora que você for obturar, a hora que você for... Aí já não precisa mais. Entendem? Olha o raciocínio clínico, docs. Presta atenção, raciocina clinicamente. Qual é o paciente que está na tua frente e qual é o procedimento que você vai realizar? Tá? A gente precisa ter esse raciocínio. Tudo bem? Por quê? Porque aí, nesse caso, em situações de procedimento invasivo, região infectada, eu tenho ali um risco de bacteremia cirúrgica, então, portanto, eu vou fazer a profilaxia antibiótica. No caso de pacientes com endocardite, 2 gramas de amox 1 hora antes do procedimento. Ok? 1 hora e 40 minutos antes do procedimento. Pô, mas não é um paciente que tem endocardite. Como que eu vou prescrever? O que eu vou fazer? Aí nós vamos para a terceira pergunta, que também parece óbvia, mas não é. Isso daqui, possivelmente você já leu num livro, já viu em uma apresentação, às vezes algum professor passou isso para você na época da graduação, de forma um pouco mais... Não conseguiu passar de forma tão profunda, às vezes não dá tempo mesmo, né? Então, foi o que ele te passou. Mas qual é a terceira pergunta para a decisão de profilaxia antibiótica? Presta atenção. O paciente está imunocomprometido? O que é isso? Olha só que agora a coisa está ficando interessante. Agora a coisa está ficando legal. Aqui, minha caneta. O paciente é imunocomprometido, o que isso quer dizer?
a resposta imunológica dele está comprometida? Como que eu sei disso? Como é que eu vou descobrir? Bom, nós temos algumas patologias que a gente já tem evidência, a gente há muito tempo, inclusive, que são pacientes tendencialmente que têm uma dificuldade imunológica. Quais? Quais pacientes? Vamos lá. Um paciente DOS, AIDS. Presta atenção, não estou falando da HIV, eu estou falando do AIDS. Quando o paciente está com síndrome da imunodeficiência humana. Paciente HIV, simplesmente HIV, não é critério para profilaxia antibiótica. Eu estou escrevendo AIDS, certo? Outra situação, um paciente que está com câncer. Mas, ó, calma que vocês vão entender o negócio aqui. Não se precipitem, tá? Um paciente que tem uma doença autoimune, que faz uso de corticoide, principalmente, ou algum outro imunossupressor, tá? Um paciente que tem leucemia. Ah, errei. Leucemia. Por quê, Paulo? O que a leucemia faz? Na leucemia, a gente tem, o paciente para de produzir, por causa do tumor, células de defesa. Não só células de defesa, mas células, todas as células sanguíneas. Plaquetas, eritrócitos, leucócitos e eritrócitos, ok? Paciente com leucemia. Paciente com diabetes mellitus descompensado. Presta atenção, descompensado. Bom, descompensado quanto? O que é um paciente diabético descompensado? Assiste as minhas outras lives. Tem várias lives no canal do YouTube, no meu IGTV, que falam sobre isso, tá? Nessa situação, a gente tem algumas patologias que a evidência literária traz pra gente que o paciente ele pode ter um imunocomprometimento. Só que, presta atenção, só o fato do paciente ter essas doenças não é indicação automática de profilaxia antibiótica. Mas, pelo amor de Deus, eu acabei de notar aqui, agora você vai me falar isso? Não. Essas patologias não fazem uma indicação automática de profilaxia antibiótica. Por quê? Porque o que efetivamente, o padrão ouro, para a gente determinar a necessidade de profilaxia antibiótica e principalmente determinar o imunocomprometimento de um paciente é com o quê? Através do leucograma. Eu só posso efetivamente, fazer uma prescrição correta da profilaxia, efetivamente saber se aquele paciente está com imunocomprometimento, se eu faço o leucograma. No caso dos pacientes diabéticos, a gente tem diabetes descompensada. Por quê, Docs? Porque aqui eu tenho uma grande quantidade de glicose aderida às hemácias. Isso dificulta o transporte de oxigênio, isso aumenta radicais livres, isso causa uma inflamação sistêmica que compromete a resposta imunológica. Só que, lembrando, não é todo paciente descompensado. A gente vai começar a pensar na hipótese da profilaxia antibiótica se o paciente tiver uma glicemia acima de 250, tá bom? Lembrando, a gente tem que ter análise crítica do nosso paciente. Paciente HIV/AIDS, só o paciente AIDS. Por quê? Porque no quadro de AIDS ele vai estar com muito comprometimento. A hora que a gente olhar o leucograma desse paciente, o neutrófilo dele vai estar lá embaixo, né? Paciente com câncer também é automático que eu já vou fazer profilaxia antibiótica? Não. É um paciente com câncer imunocomprometido. Não é toda quimioterapia ou radioterapia que vai levar a um quadro grave de imunossupressão do paciente. Alguns pacientes vão fazer quimio radioterapia e a imunidade dele vai estar ali estável. Não vai ser necessário profilaxia antibiótica. Estão começando a entender esse raciocínio clínico? No caso das doenças autoimunes, o que a gente tem? Na verdade, não é nem exatamente a doença autoimune, que na teoria o paciente teria uma exacerbação, da resposta imunológica, por isso que acontece as doenças autoimunes. Nesse caso, a nossa atenção vai ser para os medicamentos que o paciente usa para controlar as doenças autoimunes. Um dos primeiros que pode ser prescrito, são os corticosteroides.
tá? Os medicamentos corticosteroides ou imunossupressores. O próprio nome do medicamento diz, né? Então, para esse paciente, se eu for executar aqui um procedimento invasivo, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar o leucograma, porque eu tenho um paciente com atração sistêmica, eu preciso de um planejamento mais apurado. Se eu vou fazer nesse paciente, lá aquela endocontaminada, vou fazer um tratamento periodontal mais invasivo, o paciente está cheio de bolsa e tal, né? Se eu tenho uma situação de uma exodontia, de uma extração de um terceiro molar, de uma biópsia, que está, né? Nessa circunstância, então o que eu vou fazer? Eu vou planejar, eu vou avaliar os exames de sangue do meu paciente. Vou solicitar, onde que a gente, como que eu solicito o leucograma? Na verdade, você solicita um hemograma. E aí dentro do hemograma a gente vai ter o leucograma, certo? E aqui a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar os nossos linfócitos, a gente vai olhar os nossos neutrófilos, são células de defesa primária do nosso organismo. E quando o paciente está imunocomprometido, quais são os primeiros que vão reduzir? Neutrófilo e linfócito. Tá legal? Tudo bem? Então, olha só, por isso que a gente tem que ter essa visão crítica. Ok, Docs? Faz sentido, então, ó, tem risco de endocardite? Sim ou não? Qual é o procedimento que eu vou realizar? Se enquadra nessas situações? Esse paciente, ele está realmente imunocomprometido, né? Realmente imunocomprometido? Ah, não sei. Então, vamos avaliar o leucograma nessas situações aqui. Pô, mas só são esses pacientes, né? E aí, tem outras patologias? Doc, sim, pode ter outras patologias também. Essas daqui são as principais, tá? Mas aí a gente precisa entrar a fundo em cada uma dessas patologias. Muito bem, e aí vem a pergunta de ouro. A pergunta crucial. Por quê? Presta atenção. Pode ser que o paciente... Vamos tirar a situação da endocardite, né? Porque já é indicação. Agora, vamos dizer que você tem essa situação aqui, uma dessas patologias, e aí você precisa fazer uma raspagem nesse paciente. Ele chegou para você, ele tem tártaro ali na região dos cílios inferiores, região de molar, aquele tártaro, sabe aquele tártaro basicão, né? Que você sabe que quando você fazer a raspagem vai ter um sangramento. Ou o paciente tem uma gengivite, né, e tudo mais. Qual é a pergunta crucial também, que você também tem que investigar em relação a, para determinar se vai fazer a profilaxia antibiótica ou não? Olha lá. Como está a higiene oral do seu paciente? Gente, isso daqui é pergunta mega crucial. Por quê, Pamela? Agora tudo vai fechar. Vamos voltar aqui no início? Quando a gente tem ali aquele paciente que faz bacteremia transitória, lembra aqui? Vamos fazer um comparativo? Qual é a chance do paciente ter mais complicações, né? Tem uma situação de endocardite ou ter uma situação de sepse, né? Ter ali uma descompensação da patologia que o paciente tem, agravar o quadro do paciente. Um paciente que ele tem uma gengiva saudável, o tártaro que você vai remover é aquele tártaro comum, rotineiro, né? Você vai fazer uma dentística, você vai fazer uma profilaxia, alguma prevenção nesse paciente. Então, a bacteremia transitória desse paciente vai acontecer, só que a quantidade de bactéria que vai entrar na corrente sanguínea vai ser pouca ou vai ser bastante? Vai ser maior. Em comparação com o paciente que chega para você e ele já perdeu vários elementos dentais, ele tem doença periodontal, ele tem bolsa periodontal, ele tem ali uma pericoronarite, tem uma quantidade gigantesca de placa bacteriana, a higiene oral dele está completamente descompensada, né? A higiene oral dele não está acontecendo ali. Quem tem o risco maior de complicações devido à bacteremia transitória? O paciente que tem ali aquele tártarozinho do dia a dia, que eu e você também temos, ou esse outro paciente com doença periodontal, pericoronarite, que não faz uma higiene oral ideal, correta? Então, sim, a sua determinação para o uso de profilaxia antibiótica também tem que levar em consideração a higiene oral do seu paciente. Porque, às vezes, você tem um paciente... Pamela, eu estou com um paciente que o leucograma dele veio alterado, ele realmente está imunocomprometido. Mas eu só tenho que fazer, Pamela, uma raspagem. Você tem que fazer uma raspagem. É algo simples, não está tão contaminado o meio bucal. Preciso fazer profilaxia? Talvez não. Talvez realmente não seja necessário. Por que eu falo talvez? Porque, Docs, tem que caber a você.
eu estou clareando, eu estou te mostrando os passos para você ter um raciocínio clínico, mas só você está vendo a boca do seu paciente. O que você não pode daqui para frente, eu espero que isso não aconteça depois dessa live, é simplesmente você prescrever. Eu vou prescrever por via das dúvidas. Por via das dúvidas, vou prescrever. Isso não existe por via das dúvidas. Não tem essa na decisão da profilaxia antibiótica. Ou é indicado ou não é indicado. Como que a gente vai indicar? Essas 4 perguntas você vai se responder. E o que acontece com um paciente que tem uma higiene oral comprometida ali, né? O que a gente tem? Olha só, ou melhor, o que acontece com um paciente que tem uma boa higiene oral? Se eu tenho uma boa higiene oral, como que está o meio bucal desse paciente, tá? Tem, de forma bem leiga, tudo bem, Docs? Pouca bactéria, micro-organismo, bactéria. Certo? Ó, para baixo, pouca bactéria. Se eu tenho um meio bucal que tem pouca bactéria, consequentemente, menor risco de, né, ó, menor bacteremia, nossa, já não tá nem dando mais. Cirúrgica. E se eu tenho menor bacteremia cirúrgica, eu tenho menor complicações né, menor risco de complicações sistêmicas. Olha que lindo. Não é maravilhoso? Faz sentido? Agora eu quero que vocês me respondam se isso faz sentido. Tá? Então, essa decisão não é englobar todos os pacientes. O paciente falou que tem um problema cardíaco, profilaxia antibiótica. Não. Se é paciente que tem alguma alteração cardíaca, ele vai se enquadrar nas recomendações da American Heart Association. É um paciente com alteração sistêmica. Pô, eu tenho que fazer profilaxia antibiótica? Não sei como está a imunocompetência desse paciente, como está a resposta imunológica dele. Mas ele está ali com a imunidade baixa. Ok, qual é o procedimento que você vai executar? Vai ser no meio que está repleto de bactérias ou no meio que está mais controlada a higiene oral? É assim que a gente determina, Docs. Tem uma receita de bolo? Não, eu estou te dando um norte, né? Estou te trazendo clareza. Mas não tem uma receita de bolo. Você vai ter que avaliar esses 4 tópicos do seu paciente para determinar. Sem falar que eu não coloquei um 5º tópico aqui, a necessidade da profilaxia antibiótica, a necessidade é um termo errado. A indicação de profilaxia antibiótica relacionado a procedimentos específicos. Por exemplo, eu não vou colocar no mérito aqui, não vou entrar, porque isso cabe a cada especialidade, mas, por exemplo, dentro da periodontia, se a gente tem um paciente que tem uma bolsa periodontal, enfim, vai ser feito um tratamento periodontal, uma cirurgia periodontal mais invasiva, é por protocolo fazer a profilaxia antibiótica. Vou fazer implante, por protocolo é fazer a profilaxia antibiótica. Qual que é a razão para isso, né? Realmente diminuir a bacteremia cirúrgica, para ter o melhor pós-operatório do paciente, para não ter uma infecção no sítio cirúrgico. Aí essa é outra razão, tá? E a gente tem um fator de procedimento específico, o implante, a extração do 3º molar, né? Aí a indicação de profilaxia antibiótica está relacionada com a especialidade, com o procedimento específico. E eu não vou entrar nesse mérito, porque tem várias linhas, né? Aqui eu estou trazendo para vocês clareza em relação a profilaxia para pacientes com alterações sistêmicas. Agora, se você vai fazer um implante num paciente com alteração sistêmica e é protocolo fazer a profilaxia antibiótica para o implante, por causa do implante, beleza, aí você vai fazer, tá tudo bem, não vou discutir, realmente não vou abrir isso daqui para vocês, tá? Mas em questão de a alteração sistêmica, essa é a parada, tá, Docs? Essa é a parada para vocês. Fechou? Faz sentido? Manda aí as dúvidas, eu quero dúvidas em relação à aula. Boa noite. Em alguns livros já li que existe a indicação para pacientes com histórico de pericoronarite, 3º molar. Sempre é necessário para realizar a EPSO? Sempre achei essa indicação estranha.
Aí, João Pedro, é uma indicação do procedimento, né? Então, assim, o que eu faço em relação ao paciente que tem pericoronarite, tá? Esse é um paciente que, se ele tá com uma infecção, olha só, aí a minha indicação de antibiótico não é profilaxia. Se eu tenho uma pericoronarite, eu tenho uma indicação de terapia antibiótica, né? Terapia antibiótica. Então, eu vou fazer um antibiótico porque o paciente tem uma infecção instalada e eu preciso tratá-la. Aí é outra coisa. Aí é terapia. Você vai prescrever lá 3, 5, 10 dias, enfim, o tempo necessário para controlar aquela infecção. Ok? Agora, Pamela, e se controlou a infecção e está na hora de eu fazer a extração? Aí vai caber a você. Você vai avaliar todos esses pontos aqui, tá bom, João Pedro? Você vai avaliar todos esses pontos para você tomar essa decisão. A gente tem algumas evidências mostrando que, para a extração de terceiros molares, principalmente os impactados, vou falar para vocês, eu vou fazer uma extração de terceiro molar superior não impactado na sexta-feira agora. Eu não vou fazer profilaxia antibiótica. Por quê? Porque a minha paciente tem uma excelente higiene oral, a minha paciente não tem nenhuma alteração sistêmica que indica, a imunidade dela tá legal, é um dente superior, já tá erupcionado, então eu sei que em 5 minutos vou extrair os dois ali, não tem necessidade, né? Não é uma região infectada. Agora, a gente tem evidência científica de dente terceiro molar impactado, né? Lá na região inferior impactado. Poxa, aqui eu tenho desgaste ósseo, né? Às vezes eu tenho que seccionar o dente, eu tenho que fazer incisão, é mais invasivo, né? Mais invasivo. Aí a gente pode ter uma indicação por causa do procedimento, tá? Nem sempre, às vezes, você não utiliza uma asepsia perfeita, né? Antisepsia perfeita. Então, aí a gente tem outro tipo de indicação. Tá bom, João Pedro? Tudo bem? Fechou? O Geraldo colocou assim, em pacientes pré-transplante hepático, no caso, antes devo avaliar o leucograma para indicar ou não a profilaxia? Exatamente, Geraldo. Exatamente. Paciente pré-transplante hepático, a gente tem um paciente com uma insuficiência hepática e o fígado, querendo ou não, ele também participa ali do processo de... Não é quem fabrica, né? O fígado ele não vai fabricar as células de defesa, quem vai fabricar é a medula. Mas ele, por exemplo, é responsável por fabricar os fatores de coagulação, tá bom, Geraldo? Os fatores de coagulação. Então, com certeza, você vai solicitar o leucograma do teu paciente para avaliar ali se há necessidade, tá? E você também vai avaliar todos os fatores de coagulação desse paciente. Você pode fazer a exo, não tem problema, mas você vai ter que se preparar um pouquinho melhor, tá? Técnicas hemostáticas e por aí vai. Mas é isso aí, essa é a linha. Essa é a linha. Deixa eu ver, a Thaís colocou, estou com um caso de paciente com diabetes descompensada que precisa de 4 exodontias. Thaís, essa é a linha que você já sabe, inclusive, né? Eu só tô reforçando aqui na live para você, mas essa é a linha para você tomar a decisão. O Vitor, e quando o dentista opta por fazer a antibiótico terapia terapêutica, faz também a profilaxia? Maravilhoso! Olha só, vamos pensar isso junto, né? Pamela, eu tenho uma situação que o paciente já está tomando antibiótico. Só que ele está assim, digamos que ele é um paciente que tem risco de endocardite. Vamos colocar ele aqui, né? E aí, eu tenho que fazer mais amoxi, 2 gramas de amoxi? Ele já está tomando amoxi? Docs, qual que é o objetivo da profilaxia antibiótica? Evitar bacteremia transitória. Se o paciente está fazendo uso contínuo de antibiótico, o que está acontecendo naquele momento na corrente sanguínea dele? Está correndo antibiótico, tá? A gente faz esse shot aqui, a recomendação desse shot, e quando a gente pega evidência, inclusive científica, não existe uma justificativa, tá? Eu não encontrei um artigo que fala, a gente faz 2 gramas de amoxi por causa disso. Não tem. Inclusive, nessas outras situações que não são endocardite, nessas outras situações, você pode dar, você não precisa dar 2 gramas de amoxi. A 2 gramas de amoxi é indicado para, segundo a American Heart Association, para endocardite infecciosa. Só que para esses outros pacientes, a gente não tem um consenso, viu, Victor? A gente tem artigo indicando 1 grama, a gente tem artigo indicando 500 miligramas. Se você fazer 500 miligramas, um comprimido de amoxi é suficiente. Então, não tem um consenso. Até porque eu acredito que seja muito difícil a gente medir isso,
né? São variáveis bem complexas de medir. Então, se o meu paciente ele já faz uso, ele está em terapêutico, ele já está coberto. Ó, um exemplo para vocês que me foi pega, Vitor, eu passei por uma situação parecida quando eu fiz minha residência de odontologia hospitalar. Um dos primeiros pacientes na UTI que eu fui assistir e tal, né? E aí era um paciente cardíaco. E aí me veio esse questionamento. Beleza, mas aí, será que eu faço uma MOXIE? Só que aí o que eu entendi na época e conversando ali com a minha equipe, né? E principalmente com o farmacêutico. Pô, não há necessidade, o paciente já está utilizando antibióticos. Inclusive, os antibióticos que ele está usando não é a MOXIE que ele está utilizando, mas o paciente está utilizando antibióticos de amplo espectro, que vai pegar todas as bactérias. Então, ele já está coberto. Não precisa você fazer mais uma coisa. Aí a gente tem uma situação de profilaxia antibiótica sem necessidade. Tá? Quando que a gente faz a profilaxia antibiótica sem necessidade? Se eu simplesmente fiz porque o paciente disse que tem uma patologia e eu não avaliei se essa patologia causa efetivamente imunocomprometimento, se eu fiz para um procedimento que não é cruento, não é região infectada, se simplesmente o paciente falou que tem uma patologia cardíaca, mas eu não investiguei isso, não vi se estão relacionadas com risco de endocardite. Certo, Doc? Certo? Inclusive, esses tempos atrás, eu vi um post do meu colega Andrew Tinoco. Existem algumas linhas, alguns médicos, inclusive cardiologistas, que indicariam a profilaxia antibiótica para paciente que usa marca-passo. Isso daí é algo que ainda também não tem um consenso, tá? Isso daí é algo que nem a Pamela aqui faz. Não faço. Por quê? Porque eu sigo a recomendação da American Heart Association, tá? Então, marca-passo não tá ali, né? Um dispositivo que não está dentro do coração, ele está conectado ao coração, ele vai estimular o coração, mas até onde eu sei, os marca-passos que eu conheço não estão dentro no endotélio, tá? Então, eu não tenho esse hábito. Conheço colegas que fazem, inclusive a gente levantou esse questionamento no grupo do Facebook da Academia da Odontologia Sistêmica, né, no meu grupo de alunos. Uma aluna postou que ela participou de um congresso e foi um médico cardiologista que sugeriu antibiótico terapia, a profilaxia antibiótica para pacientes que usam marca-passo. Só que assim, é a sugestão que ele deu. Quando a gente pega evidência científica, a gente não tem consenso em relação a isso. Tá bom? Aí o que eu faço então, Pamela? Tanto faz. Aí é contigo. Só que aí o que eu sugiro você pensar, né? Então, esses são os fatores. Além do marca-passo, você vai ver isso daqui, né? Não esquece desses fatores aqui. Então, a gente fica só assim, mas é a American Heart Association. A American Heart Association te dá uma sugestão para esses pacientes. Os demais pacientes, a gente tem que entender eles individualmente e, principalmente, avaliar o imunocomprometimento. Acho que já ficou claro isso daí, né, galera? A Patrícia Maria Machado, transplante cardíaco a menos de 5 anos está indicado para profilaxia? Boa pergunta, Patrícia. Todo paciente que fez transplante cardíaco, independente do tempo, o resto da vida dele, tá? Não tem um prazo. Não tem um prazo. Não seja recente, daqui 5 anos, ele fez há 10 anos, ele fez há 30 anos o transplante cardíaco. É indicado da mesma forma. A American Heart Association não coloca um prazo ali, tá? Por quê? É importante. Por quê? Porque, Patrícia? Porque ele ainda vai ter aquela cicatriz, ele ainda vai ter, ou no endotélio, ou realmente nas artérias e válvulas maiores ali, foi feita uma conexão, né? Uma incisão. Então, como se tivesse realmente cicatrizes dessa patologia. E o paciente pode ocorrer ainda assim uma rejeição. Obviamente, quanto mais tempo passa, menor essa chance, né? Mas é indicado independente do tempo que ele fez o transplante, tá bom? Docs, quase que sagradamente, toda terça e quinta-feira, às 20h20 do horário de Brasília, é só você chegar aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, que você vai ter uma live que efetivamente vai te ajudar a tratar pacientes com atrações sistêmicas, tá? Se isso daqui era um ponto cego para você, e se isso daqui clareou na sua mente, manda aqui para mim cabecinhas explodindo, emoji de cabecinhas explodindo.
Ó, quinta-feira a gente tem live do Pamela Me Ajuda. Então, se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder nessa live de hoje, na quinta-feira, às 20h20, estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Eu pego todas as dúvidas que vocês me mandam no YouTube, no direct, no Instagram e respondo nas nossas lives de quinta-feira, tá? Beijo para vocês.